Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje vamos falar sobre o livro Os Sussurros da Ashley Aldrin, sem e com spoilers aqui no canal. Vamos lá? Bom, gente, eu fiz isso em uma resenha uma vez, do Rafael Montes, e super funcionou pra mim, porque eu tinha vários desabafos pra fazer sobre aquela leitura, que deixou várias pontas soltas, e assim como aconteceu naquela, eu me senti, assim, na obrigação de vir aqui conversar com vocês sobre esse livro, mas também fazer uma parte com spoilers pra mostrar a minha indignação, não em relação à história, tá? Em relação com alguns temas. Não indignação no sentido ruim, tá? Enfim, vocês vão entender quando chegar lá na parte dos spoilers, quem for assistir. Mas eu me senti, assim, na obrigação de vir conversar com vocês sobre todos os sentimentos que essa história me trouxe. Tudo que ela me fez refletir sobre muito o que hoje toma conta da minha vida, que é a maternidade. Então, quis trazer pra vocês esse vídeo, tá? Eu sei que resenhas não são muito assistidas, mas eu quero fazer porque eu quero desabafar. Tá bom? Então é isso, a gente já vai conversar sobre ele, com ele. Mas antes, deixa eu lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos. O botãozinho de se inscrever fica aqui embaixo e ativando o sininho, vocês vão receber sempre as minhas notificações logo que saírem, tá bom? Se vocês forem comprar este livro ou qualquer outra coisa que exista à venda lá no site da Amazon, os meus links ficam também aqui no box de descrições e você usando eles, vocês me ajudam muito, tá? Não esqueça de deixar o like logo no começo do vídeo que vai me ajudar a fazer o YouTube entender que você gostou do seu conteúdo e entregar para mais e mais pessoas. E vamos lá que eu tenho muita coisa para falar. Bom, gente, aqui então a gente vai ter um livro narrado por 4 pessoas que moram ali na mesma rua, na mesma vizinhança, e vai retratar muito sobre a maternidade em vários ângulos, tá? Todas essas 4 pessoas que narram têm alguma relação com maternidade, cada uma do seu jeito, mas elas têm. E o que eu achei mais legal que a autora trouxe aqui foi essas nuances, assim, diferentes nuances, diferentes perspectivas sobre uma mesma coisa. E, assim, é chocante, tá? Pra muitas pessoas é assustador, mas eu acho que é muito da realidade mesmo. Aqui a gente vai conhecer, então, a história da Whitney, que ela não é a protagonista em si, porque as 4 são muito importantes pra história, mas a Whitney é a que vai trazer o acontecimento central da história, que a Whitney vai estar dando uma festa na casa dela, no quintal da casa dela. Ela tem um filho mais velho de 10 anos e um casal de gêmeos mais novos, acho que eles têm 3 anos por aí. E ela vai estar ali no meio da festa, dentro da festa ela vai acabar tendo um destemperamento com o seu filho Xavier. Ela vai acabar gritando com ele algumas coisas absurdas e bem nesse momento ela vai perceber que todo mundo ali em volta, no churrasco ali na festa, ouviu o destemperamento dela. Ela chama ele de merdinha. Gente, tá? E aí a partir de então assim que tiver esse acontecimento aqui no churrasco, a gente vai ter um pulo aí temporal e a gente vai para 9 meses depois do churrasco, depois de tudo que aconteceu. E a gente vai ver a perspectiva das pessoas ali em volta, suas vizinhas, a Blair, a Rebecca e a Mara, sobre tanto em relação a Whitney, o que aconteceu naquele dia, sobre o que veio acontecendo depois, até outro momento muito importante da história, que é quando, 9 meses após aquele episódio do churrasco, o filho da Whitney vai sofrer um acidente meio duvidoso, e aí vão entrar em questões várias coisas, de será se foi um acidente mesmo ou não, tá? Na vizinhança ali também nós temos a Blair, que é a vizinha de frente da Whitney. Elas são melhores amigas. A Blair, ela é mãe de uma menina, que é amiga do Xavier, inclusive, e ela é meio que obcecada pela maternidade, sabe? Ela é obcecada por regras, rotinas, tudo certo, e listas, e enfim, ela é aquela mãe perfeita aos olhos de fora, claro, porque a gente vai ver como é pra ela dentro ali também, e vai ver que não tem nada de perfeito ali. E a gente vai ter a Rebecca, que mora ali do lado da casa da Whitney, desculpa, do lado da casa da Blair. E ela é uma médica, ela é casada, ela não tem filhos. Na verdade, ela teve alguns abortos já e ela está tentando ter um filho, mas aí vai ter uma perspectiva muito pesada sobre isso. Então, assim, alerta gatilhos, porque pode ter alguma coisa que, às vezes... Eu até conversei com uma amiga minha, a Debbie, e a gente conversou sobre isso e ela falou que era muito interessante eu colocar isso no vídeo sobre os gatilhos em relação a infertilidade, abortos, porque é pesado e ela falou que retrata, porque ela já passou semelhante, né? E ela falou que retrata bem forte, assim, como é, tá? Então, assim, tenham isso em mente. E aí ela, enfim, a vida dela ali com o marido dela, o Ben. E do lado da casa da Whitney, a gente tem uma senhorinha chamada Mara, que, assim, ninguém dá muita bola pra ela,
mas ela observa tudo que tá acontecendo ali na vizinhança. Sabe aquela pessoa que, assim, ninguém acha que, né, passa ali invisível, mas tá atenta a tudo. Ela é meio que, não vou falar fofoqueira, porque ela não fofoca as coisas pras pessoas, mas ela é futriqueira, porque ela observa tudo e fica tirando, enfim, as suas conclusões das coisas. E ela também tem uma questão com a maternidade, que é uma coisa bem tensa que aconteceu com ela, enfim, mas eu não vou entrar em muitos detalhes pra vocês não terem tantas informações. Eu acho que é legal quando a gente vai ler um thriller, um drama familiar nesse sentido, a gente ir sem saber tanto, tá? Saibam então que, tendo essa vizinhança, todos esses pontos de vista dessas 4 mulheres, a partir do momento que o Xavier sofrer esse acidente, então, 9 meses após o churrasco, o episódio fatídico lá de trás, muitas coisas vão acontecer, tem muitas intrigas ali no meio, muita inveja, vai mostrar o ponto de vista do ser humano nu e cru, como ele é, como ele observa, como ele age. É aquela coisa, né? A gente sabe quem a pessoa é quando ela tá, não quando ela tá em volta dos outros, mas quando ela tá sozinha. O que que ela faz, o que que ela pensa, enfim, as ações dela. E a gente vai ver muito disso aqui, porque a gente vai ver os pontos de vista delas não em primeira pessoa, em terceira, o que faz a gente ter mais clareza ainda, porque quando é em primeira pessoa eles podem se justificar, né? Enfim, eu faço isso, mas enfim, sempre existe uma justificativa, mas como é em terceira pessoa a gente tá vendo de fora, a gente vê que algumas coisas ali não tem muita justificativa não, tá? Então é isso. O que vocês têm que saber sobre isso? A gente vai ficar grande parte da história tentando entender o que aconteceu com o Xavier. A gente não sabe, a gente sabe que aconteceu o acidente, mas não sabe como aconteceu, por que aconteceu, o que estava acontecendo no momento que aconteceu. A gente entra muito em questão. A Whitney, ela tem uma relação muito complicada de maternidade, assim. Eu vou falar dessa parte daí lá nos spoilers, porque eu acho que vai fazer mais sentido. Mas aqui a gente tem, então, o ponto de vista de Whitney, que ela é mãe de 3, mas ela não se sente mãe, digamos assim, sabe? Ela é um tipo de mãe que ela não consegue colocar os seus filhos como prioridade da sua vida, sabe? Aquela coisa central, deixar de fazer tudo pelos seus filhos. E aí, em contrapartida, a Blair, ela tem uma obsessão pela maternidade, ela tem obsessão pela perfeição, então ela quer fazer tudo da forma certa. Aí a gente tem a Rebecca tentando desesperadamente ser mãe, né? E a gente tem a Mara, que tem um acontecimento ali também complicado que ela passou como mãe, maternidade, enfim. E esses 4 pontos de vista de nuances diferentes que vale muito a pena de ler, tá, gente? É um livro muito bom. Ele é meio carregado, sim. Ele tem algumas cenas meio esdrúxulas, tá? Uns pensamentos meio sujos, digamos assim, e umas falas meio, né, enfim. Mas eu acho que é porque a autora gosta de retratar muito a vida como ela é mesmo, sabe? Nu e cru. Assim como ela fez em Um Impulso, que é outro livro que também trata sobre essa questão da maternidade, ela fez muito bem aqui. Mas o que ela quis trazer mais aqui foi a questão de como as pessoas em volta enxergam uma mãe que acaba se destemperando e tendo um momento assim, né, um momento fora de si com seus filhos, até porque, né, ninguém tem um momento fora de si com seus filhos, né, todo mundo é perfeito, e como as pessoas em volta observam isso, como elas julgam essa mãe que tem um temperamento assim, o que pra mim é hipocrisia, porque, gente, quem é mãe aqui, pelo amor de Deus, quem nunca teve um momento que você quis esgoelar seu filho, porque ou ele fez você passar vergonha, ou ele te tirou do limite até o seu extremo, não tem como. Tá? Não tem como. Então é isso, tá? Nessa parte sem spoilers, então eu vou contar isso, vou contar pra vocês que vale muito a pena, que é bem interessante, que o livro é super fluido, uma narrativa super rápida, gostosa, e que vale muito a pena mesmo vocês arriscarem, tá? Tanto esse quanto o outro da autora, mas saibam que existem gatilhos, existem coisas ditas muito diretamente, sem meias palavras, e assim, vão com cuidado. Mas acho que o maior gatilho aqui, principalmente, é essa questão ali de uma mãe, né, querer ter filhos e não conseguir, pelo que ela passa ali pra conseguir ter esses filhos. Eu nunca perdi um bebê, eu nunca, não faço ideia como é, mas eu imagino o quão difícil seja, tá? E é isso. Então agora eu vou passar para a parte com spoilers, para nós desabafarmos. Então, se você já leu, continua aqui, fica comigo. Se você não leu, mas gosta de saber spoilers também, continua comigo, que a partir de agora vamos falar com spoilers. Bom, gente, então vamos lá, né? A gente tem essa mulher destemperada,
saindo de si com o seu filho, que mãe nunca fez isso, que atira a primeira pedra, independente se foi dentro de casa, onde tá só vocês, ou fora de casa, onde tem várias pessoas, né, quem nunca fez. É complicado da gente falar, gente, porque assim, antes da gente ter, a gente fala assim, ai, meu filho nunca vai fazer eu passar vergonha desse jeito, quando a gente vê uma situação na rua, né, uma criança se jogando, uma criança fazendo birra. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas de fora, quais são os dois pensamentos que ela tem? Número 1, se a mãe mete a mão no filho, pra ele parar de fazer birra, que é horror, meu Deus, vou chamar o conselho tutelar, mamãe batendo no filho, onde já se viu. Número 2, se a mãe não faz nada, o que acontece? Ah lá, por isso que é assim. Por isso que é assim, ó, monta em cima da mãe. Monta em cima da mãe, entendeu? Por isso que é desse jeito, ó, daqui a pouco vai estar batendo na cara da mãe. Então, a gente fica no mato sem cachorro, tá, gente? Porque o que a gente faz? Sério, fala pra mim. O que a gente faz, então? Das duas formas a gente vai ser julgada. Então é uma questão muito complicada, tá? Eu, apesar de não concordar com as traições que a Whitney faz, né, com o Jacob, apesar de não concordar da forma como ela leva a vida, a questão da maternidade eu meio que me identifiquei um pouco com ela, tá? Número 1, porque eu não... Assim, gente, como que eu posso explicar? Eu gosto de me colocar em primeiro lugar também, sabe? Principalmente para as coisas que envolvem o que eu gosto, o que eu amo. Quando eu fui pra assistir o show do Rebelde, saí de casa, fiquei 3 dias fora e as crianças ficaram com meu marido, pra muitas pessoas acharam um absurdo, sabe? Próximas, inclusive. E falaram, onde já se viu deixar os filhos pra ir em show? Onde já se viu deixar os filhos pra ir viajar, fazer o que gosta? Sabe, eu sei de comentários assim, onde já se viu ficar lendo, quando pode ficar com os filhos. Mas, gente, vocês conseguem entender? Tipo assim, amanhã meus filhos vão sair da minha casa. E assim, tudo que eu puder fazer está ao meu alcance, que está ao meu alcance para fazer por eles, eu vou fazer, não vai faltar nada para eles, tanto emocionalmente quanto as necessidades básicas do ser humano. Mas assim, eu também existo. Não é porque eu fui mãe que eu preciso deixar de ser um ser humano, uma mulher, uma pessoa sem vontades, pra fazer só o que minha criança quer, só o que meu filho quer e deixar me esquecer, sabe? Então assim, às vezes a gente se arruma um pouco mais e as pessoas ficam, meu Deus, pra quê? Sabe? Então assim, são coisas que são complicadas, tá? Eu mesmo nunca seria o tipo de mãe que a Blair é no livro, tá? Porque pra mim, assim, pra mim. Se você tá tudo certo. Eu não consigo, tá? E aí a gente vai ter as questões também da Blair ter o marido dela, o Aiden, que ele é meio sem vergonha, né? Que ele olha pras mulheres e ela aceita aquilo. Tipo, quando ela foi pro primeiro encontro com ele já ficou olhando as outras mulheres no restaurante e ela ainda foi lá e continuou querendo ficar com ele porque ele fosse dar uma vida boa. Nem é tão boa assim a vida dela, gente, tá? Oi? Oi. Chegou o almoço, galera. Fazer um ranguinho. Dois lados. Você vai fazer hoje? Muito estetinho. Nem é tão boa a vida dela, assim, a vida que ele dá pra ela se sujeitar a essas coisas. E mesmo que fosse, né, pelo amor de Deus. E aí a gente tem a Mara, que seu filho morreu e ela sempre culpou o marido dela por... Enfim, o filho dela era diferente, né? Ele não conversava com as pessoas. E eu acho que na época que ela teve esse filho, né, era outra época, então existia sim um preconceito com uma criança que fosse um pouco mais lentinha, um pouco mais retraída, e o marido dela acaba criando esse bloqueio, assim, esse preconceito com o seu filho, acaba se afastando, como deve ser para uma mãe ver uma situação dessa, meu Deus do céu, deve ser desesperador. E assim, eu achei que o livro deixou bastante pontas abertas, tá? É assustador, porque como o Xavier cai, né, ele cai lá da janela, quando ele tá vendo a sua mãe trair o seu pai com o vizinho. O vizinho que, inclusive, era o cara, o Ben, né? Que é um cara que ele super admirava, que ele jogava bola junto, que ele era, tipo, super parceiro. Aí ele vê a mãe lá na cena, em cima do banco lá, sem roupa, com o cara... Sério, eu fiquei chocada. Eu não imaginava mesmo que fosse por isso. Eu realmente imaginei que ele tinha... se jogado da janela, porque ela tinha falado alguma coisa muito pesada pra ele, e aí ele se jogou da janela pra, tipo, confrontar ela, tipo assim, agora lide com isso, você vai ser a culpada sobre isso, porque ele enfrenta ela mesmo, né, e com razão, em alguns momentos, mas ele ter visto, assim,
sabe? Ela traindo o pai dele e, assim, chocada fiquei. Não imaginava que fosse acontecer isso. Na verdade, assim, eu imaginava que ela traía o Jacob com o Ben. Em nenhum momento eu pensei que fosse o Aiden, porque eu acho que a autora quis jogar muito na nossa cara, assim, que era o Aiden, sabe? O marido da Blair, né? E eu falei assim, certeza que é com o Ben. Certeza! E acertei. Tava até tomando banho, lendo no Kindle, no banho, na hora que veio na minha cabeça, é o Ben. Não é o Aiden, não é o que a autora tá querendo fazer parecer. E eu tive certeza que era o Ben, mas eu não imaginei que ela teria coragem de fazer aquilo, tipo assim, no quintal, velho. No quintal, tem tantos filhos dela dentro de casa quanto a Blair... Não, desculpa, quanto a Rebecca, que pode estar ali no outro lado da rua vendo. Aí eu fiquei, gente do céu. Enfim, tá? E que mais que ficou a ponta aberta, solta? No final, gente, aquela última frase do Xavier pra mãe dele. O que vai acontecer quando todo mundo souber o que você fez? Gente, muito macabra aquilo. Eu fiquei imaginando aquela cena de, tipo, a mãe lá achando que ele esqueceu, que ele, né, teve uma perda de memória, porque ele bateu a cabeça. Aí ele vai chegar e falar pra ela assim, porque ele enfrenta ela, né? Ele gosta de fazer isso. Chegar e falar assim, o que vai acontecer, hein? Quando todo mundo souber o que você fez. Gente, e aí acaba o livro? É pra acabar, né? Porque eu queria saber o que vai acontecer também, querido. Então deixei uma ponta super aberta. Outra ponta aberta também ficou sobre a situação do marido da Blair, que traía ela com aquela menina lá da faculdade, né? Que foi no churrasco, inclusive no começo do livro. Que daí foi a Whitney como uma amiga, enfim, não sei se, acho que não é uma boa amiga, porque se fosse uma boa amiga ela teria contado pra Blair, né? Que meio que salvou ali o Aiden da situação, né, de não contar pra Blair, porque a menina foi lá tirar satisfação com ele na casa dele. Ficou uma ponta aberta sobre isso, sobre como ficou o andamento em relação a Blair, como ficou o andamento em relação ao Whitney, de todo mundo descobrir. O Ben, na verdade, a Rebecca descobre e manda ele sair de casa, né? Então a gente tem esse fechamento. Então o que ficou de ponta aberta pra mim foi a questão da Whitney com o filho, né? Que ia contar pra todo mundo. E aí, o Jacob também, que ele já tinha as desconfianças, na verdade, né? Que a Whitney traía ele, enfim. Ah, e a Whitney tava grávida também, né, gente? Verdade, tem isso também. Ela descobriu que tava grávida e não sabia nem de quem era. E aí, também ficou isso em aberto. Ou não. Me conta, porque eu não lembro se teve um desfecho sobre isso. Não lembro se teve um desfecho sobre isso. E a Rebecca, gente, confessar pra vocês que eu achei que ela ia conseguir ter filho, tá? Fiquei meio chateada, porque eu achei que ela finalmente ia conseguir. E aí, de castigo, o Ben, como tava sendo amante, né, da Whitney, ele ia, assim, tipo assim, conseguir ser pai, mas não vou ser pai porque a Rebecca me expulsou de casa. Então, ia ser um castigo ótimo pra ele aprender também, porque, né, enfim. E é isso, gente. Achei que retrata, assim, os casamentos, retrata muito do que é, na verdade, né? Muitas pessoas vão levando relacionamentos assim, sabe? E retratou muito isso. E eu gostei. Eu gostei, apesar das pontas soltas. Esse final aberto, macabro, normalmente eu gosto, então não foi uma coisa, pra mim eu gostei. Só que eu queria saber, né? Claro que a gente quer saber o que vai acontecer. Provavelmente o Jacob ia o quê? Ia separar dela, ia pedir a guarda das crianças, com razão, porque, né? Ela não tinha uma boa relação com as crianças. Se fosse para as crianças deporem lá no julgamento para fazer as separações lá oh, meu Deus do céu, no divórcio, provavelmente eles iam querer ficar com o pai, isso é óbvio. E é isso, acho que ia ser isso, né? E aí provavelmente a Blair ia ficar com o Aiden, mesmo sabendo que ele traía ela, porque ela não se vê corajosa a ponto de fazer nada, então, né? Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E conta pra mim aí o que vocês acharam do livro, tá? Nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos. Tchau.